Muito bom dia a todos, mais um Café 90, mais uma semana em que voltamos aqui para falar sobre futebol, mais um Café 90, programa aí quase diário das nossas manhãs para falar sobre algumas coisas, sobre algum assunto específico de futebol. Hoje a gente vem aqui para falar sobre o bom clássico das multidões, o bom encontro das multidões que tivemos ontem entre Corinthians e Flamengo. Um ótimo jogo para fechar a rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Flamengo se enfrentaram ontem na Neoquímica Arena às 8h30 da noite, né? Fechando a rodada do Brasileirão. Um encontro de duas torcidas gigantes, de dois times gigantes, mas que vivem momentos bem diferentes há algumas temporadas já. E que nesse ano tinham protagonizado um encontro de muito desnível, né? Um 4-0 para o Flamengo no Maracanã no primeiro turno. E nesse segundo turno a gente teve um jogo bem diferente, um jogo com muito equilíbrio, na verdade com dois tempos muito distintos, com equipes diferentes dominando o jogo. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse jogo. Mas antes, se você puder se inscrever, deixar o like no canal, a gente agradece. E vamos lá, falar sobre Corinthians e Flamengo. Um jogo onde o Corinthians surpreendeu, acho que a grande maioria, não só dos torcedores, mas de todo mundo. O Corinthians teve um primeiro tempo surpreendente, conseguiu neutralizar o jogo do Flamengo e conseguiu não só neutralizar, como ter um jogo ofensivamente raro de se ver nesse Corinthians dos últimos anos. O Corinthians teve um primeiro tempo de muitas chances criadas, de algumas finalizações de perigo, de bola na trave, de pênalti, e acabou desperdiçando boa parte dessas oportunidades, e o Flamengo num segundo tempo mais equilibrado acabou conseguindo a virada em cima do Corinthians e conseguindo o resultado. Mas aí no detalhe, quando a gente pensa no detalhe, o que deu tão certo e o que deu tão errado em cada um dos tempos para cada uma das equipes, a gente vê um Corinthians com meio de campo muito intenso. O Dorival entra com 3 volantes, mas praticamente 4, porque é o Breno Bidon que joga na vaga do Garro ali um pouco à frente. Então o Breno Bidon, que é volante de origem, jogou numa linha de frente. Então o Corinthians veio com Ranieri, Maicon, Martinez e Bidon, sendo o meio de campo, em teoria, estrutural ali do Corinthians quando a gente olha a escalação. Mas quando a gente olha para o campo, o Ranieri jogou praticamente como um terceiro zagueiro, principalmente nas saídas de bolas do Corinthians, o que dava uma certa tranquilidade para o Corinthians sair jogando, porque abria, espaçava a primeira linha do Flamengo, não deixava o Flamengo conseguir pressionar tão alto. E o Ranieri, principalmente nos primeiros 10, 15 minutos de jogo, ele acerta uns 2, 3 lançamentos nas costas da defesa do Flamengo, jogando nessa função de terceiro zagueiro. O Maicon e o Martinez sendo ali a dupla de volantes de frente da área, com muita pegada, com muita intensidade, pressionando muito alto o Flamengo. Então, as poucas vezes que nos primeiros momentos o Flamengo teve a posse, tanto o Maicon quanto o Martinez saltavam muito rápido e conseguiam tirar todo o espaço ali, principalmente do Arrascaeta. O Arrascaeta nos primeiros 20 minutos não consegue pegar na bola, tem muita dificuldade de encontrar o espaço entre linhas, que sempre foi uma qualidade dele. Nesses primeiros minutos o Corinthians conseguiu neutralizar isso muito bem. E o Breno Bidon muito bem no jogo, saindo muito bem de pressão no começo do jogo. A bola passava por ele, ele conseguia encontrar uma alternativa que não era o passe simples, conseguia girar em cima da marcação, ter o domínio orientado, e aí isso fez o Corinthians desafogar o jogo. Guinegão no começo do jogo um pouco apagado, mas conforme o jogo foi correndo ele veio buscar mais jogo, encontrou bons passes, virada de jogo, foi bem no jogo também o Guinegão. E aí, o único detalhe do Corinthians que acaba não funcionando tão bem é o comando do ataque. O Yuri Alberto acaba sendo lançado no lance do pênalti. Uma linda jogada do Corinthians. O Corinthians sai tocando de trás com o Bidu tabelando, e recebendo acho que é o Bidon pelo lado esquerdo, ou acho que é o Guinegão que faz a jogada primeiro, deixa com o Martinez lança o Matheus Bidu nas costas da defesa, e o Bidu acerta um passe de primeira muito importante ali, muito bom, um passe pro Yuri Alberto, que finaliza de esquerda e a bola vai na trave. No rebote o Léo Pereira acaba fazendo pênalti no Breno Bidon. Foi um lance muito rápido, e aí ficou a dúvida se tinha sido pênalti ou não, mas aí o Wilton marcou na hora ali, ele estava muito perto, e no replay ali em câmera lenta dá pra ver que o Léo Pereira dá o pisão ali dentro da área, pênalti. Que era a chance do Corinthians ali, acho que foi com 13 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para cima de um Flamengo que até então não tinha jogado. O Flamengo, como eu disse, com muita dificuldade de encontrar o espaço entre linhas, com muita dificuldade de acertar a saída de bola,
sempre na saída de bola acabando optando pela bola longa e o Corinthians ganhando muito a segunda bola. Então o Flamengo sofria muito até então. E aí o Yuri Alberto bate o pênalti daquele jeito, acaba dando a cavadinha, um dos pênaltis mais feios que eu vi serem batidos até hoje, e aí o Rossi no chão acaba fazendo a defesa. E o Yuri Alberto, a gente sabe, é um atacante que passa muito por confiança, é um cara que já viveu boas e más fases no Corinthians, mas depende muito da confiança que ele tá para acertar ou errar os lances, e o primeiro tempo mostra uma clara falta de confiança. Ele tem mais duas bolas que ele é lançado cara a cara com o Rossi, ele perde. Ele tem mais um lançamento do Mateuzinho que a bola é um pouco esticada, mas ele perde também. Então acaba que o Corinthians consegue criar, mas a bola caiu sempre no pé dele no primeiro tempo. E ele, sem confiança, não conseguiu acertar as finalizações. Fato é que o Corinthians fez um primeiro tempo de muita qualidade, de muita pressão. Até os 40 do primeiro tempo, o Flamengo praticamente não conseguiu pisar no campo de ataque do Corinthians. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Corinthians parece que arrefece um pouco a pressão, não consegue ter esse meio de campo tão pegador quanto teve ao longo do primeiro tempo, e acabou tendo as chances que teve desperdiçadas, né? Era um jogo para estar talvez 1-2-0 para o Corinthians ali naquela altura. Não aproveitou as chances, e aí o Flamengo conseguiu começar a ter o jogo de controle que o Flamengo gosta. Começaram a entrar no jogo ali o Saul, o Samuel Lino, o Flamengo começa a trabalhar mais a bola, mas principalmente o Bruno Henrique nas costas do Gustavo Henrique. Acho que a grande arma que o Flamengo começa a usar é a bola esticada nas costas da defesa do Corinthians. O Bruno Henrique é muito mais rápido que os dois zagueiros do Corinthians. O João Pedro fez um bom jogo, foi seguro, mas o Gustavo Henrique sofreu muito com a velocidade do Bruno Henrique. Ele inclusive faz uma falta que leva o cartão amarelo no primeiro tempo e o Flamengo começa a escapar. O Corinthians fecha o primeiro tempo com 2 expected goals e o Flamengo 0,64. Isso mostra muito a intensidade de jogo do Corinthians, só que o primeiro tempo vira 0-0 na prática. O primeiro tempo foi muito bom do Corinthians, com mais posse de bola, tô até filtrando aqui. Na verdade, o Corinthians fecha o primeiro tempo com 1,71 de expected goals contra 0,21 do Flamengo. O Corinthians finaliza 11 vezes no primeiro tempo contra 4 do Flamengo e tem um pouco mais de posse de bola, 51-49, mas o jogo vira 0-0. E acho que num cenário até positivo para o Flamengo, que sai com mais confiança depois de não fazer um primeiro tempo tão bom. Ele sai mais confiante do primeiro tempo. No segundo tempo, acho que o Filipe Luís acerta muito bem, e aí entra um pouco da força de elenco do Flamengo também. O Léo Pereira sentiu e saiu para a entrada do Danilo, deu um pouco mais de experiência e segurança na zaga do Flamengo, mas acho que a principal troca é o Alexandre no lugar do Vinha. O Vinha, que jogou pouco até agora desde que voltou de lesão, estava dando muito espaço, principalmente para o Mateuzinho nas subidas nas costas dele. O Samuel Lino voltava pouco e o Vinha não estava conseguindo acompanhar. O Mateuzinho passa nas costas dele, estava sofrendo muito. Entra o Alexandre, um lateral esquerdo mais defensivo, e segura um pouco essas viradas de jogo que o Corinthians estava tendo. Então acho que essa troca foi muito importante para o Flamengo no segundo tempo. Mas fato é que o Corinthians, o que não fez no primeiro tempo inteiro, com 3, 4 minutos, acho que saiu com 3 ou 4 minutos o gol, saiu com 2 minutos de segundo tempo, saiu o gol do Corinthians. Ainda não tinha dado para sentir ainda o que tinha acontecido, como é que tinha sido o intervalo e as trocas, e aí o Léo Ortiz acaba indo muito mal para dividir com o Yuri Alberto. Ele faz o drible e no lance que menos se esperava que ele fizesse o gol, depois de alguns gols perdidos, ele acerta um belo gol de esquerda e se redime um pouco ali com 1-0 para o Corinthians. Ali era o cenário que o Corinthians precisava, que buscou o primeiro tempo inteiro, só que já era um Flamengo mais confiante, um Flamengo mais organizado, que começa a encontrar espaços no entrelinhas e que conta com um Carrascal muito inspirado no segundo tempo. O Carrascal veio para o segundo tempo, acho que até agora, desde que ele voltou ao Flamengo, voltou não, né? Desde que ele foi contratado pelo Flamengo, acho que é a melhor partida que o Carrascal faz com a camisa do Flamengo. O segundo tempo dele é muito bom, ele vai para cima do Matheus Bidu em todos os lances, ele ganha no segundo tempo, ele vai muito bem, tomada de decisão muito boa, virada de jogo, ele acerta muita coisa no segundo tempo e melhora muito. O Arrascaeta, que vinha muito apagado no primeiro tempo, muito bem marcado, mas errando muito também as tomadas de decisão. No final do primeiro tempo ele tem uma bola de esquerda que o Samuel Lino acha passe para ele dentro da área, que ele chuta muito mal. Então era um primeiro tempo muito fraco do Arrascaeta, mas é o cara de... acho que era o cara de 13 gols e 10 assistências no Campeonato Brasileiro, agora de 14 gols e 10 assistências. Então é um cara decisivo, é o camisa 10 do Flamengo. E aí, numa boa jogada,
a bola sobra para ele dentro da área, ele finaliza muito bem de esquerda, com menos de 10 minutos depois do gol do Corinthians, o Flamengo já empata o jogo. Acho que esse gol rápido é muito decisivo para o Flamengo entrar no jogo assim de vez e conseguir empurrar o Corinthians para trás. Acho que se demora para sair esse gol do Flamengo, o Corinthians consegue se estruturar mais defensivamente, talvez entrasse um pouco do cansaço do Flamengo no jogo de meio de semana e isso dificultasse um pouco o jogo, mas o Flamengo consegue fazer o gol cedo, não sente o gol do Corinthians e logo o jogo já estava empatado. E aí o Corinthians, aí entra as diferenças de elenco, né? O Corinthians cansa muito depois de um primeiro tempo muito intenso. O trio de meio de campo do Corinthians cansa muito. Breno Bidon, Maicon e Martinez. E aí o Corinthians para de ter a pressão que tinha e para de ter as escapadas que tinha. E aí as trocas mostram o desnível que tem um elenco para o outro, e o Flamengo também cansa, claro. O Flamengo jogou no meio de semana, estava cansado os principais titulares, mas as trocas que o Flamengo tem, as opções que o Flamengo tem contra as opções que o Corinthians tem, isso mostra o desnível do jogo. E aí o Corinthians mexe aos 69, entre o Angileri e o Thales Magno, sai José Martínez e Guinegão. O Guinegão fazia um bom jogo, aí eu acho que eu discordo do Dorival. Ele estava mais apagado do que os jogos anteriores que ele já fez, mas ele fazia um bom jogo. Um jogo muito intenso sem a bola e um jogo muito consciente com a bola. O Guinegão é um menino que tem muita consciência e muita tomada de decisão boa com a bola no pé. E ele sai para a entrada do Thales Magno, que não vive um bom momento no Corinthians. Entra o Angileri, que é lateral esquerdo, mas tem jogado de terceiro zagueiro no Corinthians, e ele sobe o Ranieri para ser o volante pegador no lugar do Martinez. Só que um Ranieri já cansado, ou seja, já não entrega a mesma intensidade sem a bola que o Martinez, e com a bola não tem a mesma qualidade para achar passe que o Martinez tem. Então ali já perdeu um pouco de espaço no meio de campo. E aí o Corinthians muito sem a bola no segundo tempo, tem Maicon e Breno Bidon cansados. Os dois que já não são jogadores de tanta marcação, de tanta pegada, estavam cansados e não estavam dando as escapadas que o Corinthians tem. Aí o Flamengo empurra para trás o Corinthians e começa a pressionar. Entra o Plata no lugar do Bruno Henrique. Acho que aí um pouco por cansaço do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique fazia um bom jogo, não tiraria ele, mas entra o Plata. E entra o Jorginho no lugar do Dela Cruz para realmente dar esse controle de meio de campo que o Flamengo precisava. O Flamengo faz um segundo tempo muito consciente, não teve muitas chegadas, não pressionou tão alto as saídas de bola do Corinthians, mas conseguia pressionar o meio de campo, conseguia neutralizar o ataque do Corinthians. O Corinthians ficou, principalmente depois da saída do Guinegão, ficou um time de uma nota só a bola no Yuri Alberto para referência. Então o Flamengo neutraliza muito bem isso, começa a empurrar, começa a ir para cima, começa a deixar o Corinthians cada vez mais acuado. Era uma rodada que os principais rivais do Flamengo perderam, então até o empate não era um mau resultado, mas o Flamengo vai fazendo as trocas para tentar pressionar mais. Samuel Lino não fez de novo um grande jogo, ele teve boas jogadas, inclusive no gol da Arrascaeta, é ele quem faz uma boa jogada e deixa para o Carrascal, que ajeita para o Arrascaeta fazer o gol. Então ele tem alguns bons lances, mas ele gera muito jogo, né? A bola passa muito por ele. Então, da mesma forma como ele acerta alguns lances, ele erra muitos lances por ter tantas oportunidades. Ele errou muitas tomadas de decisão no último lance, assim, ele dava um primeiro drible muito bom, mas na hora de tomar a última decisão, se ele cruza, se ele finaliza, se ele vai pro drible, ele muitas vezes tentava um drible a mais que não era necessário e acabou não fazendo um bom jogo. E aí ele sai para entrar o Luiz Araújo aos 82 e 5 minutos depois de estar em campo, o Luiz Araújo faz o gol da vitória para o Flamengo aos 87 minutos, então era um momento que o Corinthians já praticamente não incomodava. O Corinthians na última leva de trocas coloca Ria, Kaká e Vitinho, e aí o único que realmente tem essa capacidade ofensiva de jogo é o Vitinho. O Corinthians ficou com o Vitinho e o Yuri Alberto ali com uma capacidade de jogo ofensiva. O Bidu, que foi muito importante no primeiro tempo, e o Mateuzinho pelos lados, os dois muito cansados, e um meio de campo completamente mexido, que em vez de ter Maicon, Breno Bidon e José Martínez, era um meio de campo com Vitinho, Rian e Ranieri. Então ficou Rian e Ranieri, dois jogadores que não têm essa capacidade ofensiva, e o Vitinho muito isolado na frente. O Corinthians sofre muito para manter a bola ofensiva, mas mesmo assim o Vitinho, no único lance ali, depois do gol do Corinthians, o Corinthians consegue chegar com perigo, finaliza de fora da área, o Rossi quase aceita um frango ali. Era o lance talvez pro 2-1 do Corinthians, e depois no lance seguinte, num contra-ataque, o Flamengo
tem um lateral discutível, mas um lance muito rápido. É uma bola que eu acho que era lateral para o Corinthians, mas é um lance muito rápido, perto do Bandeira. Ele sinaliza para o Flamengo e o Plata vai muito bem. Bate rápido o lateral, o Carrascal melhor ainda, arrasta bem a defesa do Corinthians e dá o passe na medida para o Luiz Araújo só chegar chapando. E aí a tomada de decisão do Luiz Araújo muito acertada. Não sei se fosse o Samuel Lino, no jogo que ele vinha fazendo, com a confiança que ele vinha tendo no jogo, se ele tinha tomado uma decisão tão boa. O Luiz Araújo toma a decisão de dar a chapada de primeira e vira o jogo para o Flamengo, um jogo fundamental para o Flamengo. Acho que se o Flamengo for campeão brasileiro, esse vai ser aquele jogo, um dos jogos que vai ser lembrado pela torcida do Flamengo, pelo jogo que fez, pela dificuldade que teve no primeiro tempo, mas pela virada que conseguiu os 3 pontos numa rodada tão importante para o Flamengo. Fato é que o Corinthians mostra algumas boas melhoras ali com o Dorival, mas mostra o quanto o elenco ainda falta opções. Ontem um jogo sem os seus 2 dos 3 principais jogadores, sem Garro e sem Memphis. O time sofreu muito no segundo tempo pelas poucas opções de banco, recuando demais e deixando o Flamengo crescer na partida, perdendo ali seus principais jogadores. Flamengo com um resultado muito importante, uma semana onde o Flamengo não joga bem contra o Estudiantes, não joga bem contra o Corinthians, na maior parte do jogo pelo menos, mas consegue os 2 resultados que precisava, está classificado para a semifinal da Libertadores e é líder, acho que 4 ou 5 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Mostra a força desse Flamengo que vem aí para tentar ser campeão de tudo. É isso, Café 90 entregue, acho que falamos dos principais jogos aí desse final de semana. Essa semana temos Champions League, a gente volta aí no Café 90 ao longo da semana para falar sobre o futebol europeu, Champions League, alguns jogos importantes acontecendo, e aí a gente vai voltando ao longo da semana para seguir o calendário. A gente tem convocação também da seleção, provavelmente a gente vem para falar sobre essa convocação, acho que amanhã a convocação do Ancelotti, a gente deve voltar também para falar sobre isso. Peço aí que quem gostou, por favor, deixa o like, apoia bastante aí o nosso trabalho, e é isso. Valeu!